pessoal, mais uma história sobrenatural. Desta vez foi contada pelo meu pai. Uma história apenas que ele vivenciou quando era criança, mas é uma história muito sugestiva. Vamos à nossa história? Lobisomens na velha Curitiba. Meu pai me contou apenas 2 casos de visagens ou fantasmas, porque ele era mais introspectivo que a minha mãe, além dele ser bem pouco propenso, a acreditar no sobrenatural. Mas esse caso é bem antigo, porque se passou com o meu avô Osório Borges. E o meu pai sempre contava esse caso bem impressionado. Eu acho que ele ficou assim um pouco com aquela história na cabeça. Ele não esqueceu daquilo e foi uma das histórias que ele me contou, uma das primeiras histórias, A segunda, que depois eu vou contar em outro vídeo, foi com ele. Bom, isso aconteceu numa época em que Curitiba ainda era bem primitiva, Uma Curitiba antiga, nos idos dos anos 1920. Meu avô trabalhava em um curtume. Era um local onde curtiam couro, E em determinada noite de lua que ele estava trabalhando, ele era vigia, trabalhava à noite, e ele estava próximo de uma janela. Quando ele de repente ouviu um barulho estrepitoso, assim, um barulhão assim de cascos de cavalo nas dependências da fábrica. Naquela época ainda existiam muitas pessoas que andavam a cavalo mesmo, ou de carroça, em plena capital, Em plena capital, e na época em que já muita gente tinha carro e tudo, mas era comum o uso de animais, De carga e pessoas que andavam a cavalo, carroça e tal. Como ele estava meio temeroso, E a noite já estava bem escura, ele ficou com medo, assim, meio receoso de abrir alguma porta para olhar lá fora e dar de cara com o assaltante. Então ele meio que se escondeu num cantinho da janela e olhou bem cabreiro lá para fora. E lá no pátio, que tinha uma lua cheia naquele dia, naquela noite, iluminado pelo luar, ele viu a figura de um animal assim bem esquisito. Era uma coisa enorme, assim, alta, grande. Era da altura ou do tamanho de um jumento de uma mula, pelo que meu pai contou. Mas só que não tinha aparência de mula nem de jumento. Parecia um cachorro muito grande, com aquele tamanhão, E a cor dos pelos, que diz o meu pai, eram revoltos, assim, eriçados. Era uma cor bem escura, muito escura mesmo, igual carvão. E então aquela coisa que não podia ser uma criatura do nosso mundo natural, Parecia alguma coisa fora do normal. Aquilo passou debaixo da janela onde o meu avô estava, batendo com força as patas assim no chão, e parecia cascos mesmo. Fazia um barulhão no chão como se fossem cascos de cavalo. A coisa era tão grande que, se o meu avô esticasse a mão, disse que ele podia encostar no bicho. E a janela era alta, ela ficava aproximadamente 2,5 metros do chão, mais ou menos. Então ele não fez nada, mas logo que a tal criatura, enorme, escura, passou, ele correu fechar a janela rapidinho e rezou um Pai Nosso para aquilo desaparecer o mais depressa possível. Parece que a oração fez bem, pois logo depois da passagem daquilo, daquele cachorro enorme, lobo, monstro, sei lá o que era aquilo, o barulhão das patas sumiu, desapareceu, não foi sumindo aos poucos, parou assim de repente. Esse foi um caso curtinho de lobisomem, como meu pai dizia, que naquela época, antigamente o povo acreditava piamente nessas lendas e mitos, dessa criatura. Agora minha pergunta é para vocês:
O que vocês acham? Deem a opinião de vocês aqui, tá? Por favor, façam isso. Deem as suas opiniões. Digam se vocês acreditam, se vocês consideram isso como uma alucinação momentânea, uma loucura passageira. Pois até pode acontecer, né? A pessoa, sei lá, dormir de repente, sonhar, imaginar alguma coisa assim, mas eu acho meio difícil, porque o meu avô ele era vigilante do tal curtume. Esse é o primeiro caso, bem antigo, contado pelo meu pai. Eu espero que vocês tenham gostado. Logo vou contar o segundo. Não se esqueçam do like, tá? Deem o seu likezinho aqui. E se vocês acharam bacana, compartilhem também. E se inscrevam aí, tá? Até mais!